Boa tarde. Então hoje, 31 de março, mais uma data histórica na história do nosso Brasil, né? Na verdade, começava um período que muitos preferem chamar de período da ditadura militar. O que foi isso, gente? Que período foi esse que o Brasil enfrentou durante 21 anos de governo militar? Na verdade, para os militares, o Brasil vivia uma ameaça comunista, caso o então presidente João Goulart continuasse no poder. Um grupo de generais liderados pelo general Humberto de Alencar Castelo Branco tomou o poder. Era o dia 31 de março de 1964 e logo no início de abril o regime perseguiu e prendeu estudantes, jornalistas e políticos ligados ao governo anterior. Ou seja, eram favoráveis à instituição do sistema socialista no Brasil. Tá certo? Por isso que muitos capitalistas não aceitavam e esse golpe foi visto como um golpe militar realmente na época. Tá certo? O novo regime teve amparo legal. Por que teve amparo legal? Porque ele se baseava em atos institucionais, o que nós chamamos hoje de emenda constitucional. Então, durante o regime militar, foram 5 atos institucionais que alteravam a Constituição da época. Tá certo? O primeiro deles, o ato institucional número 1, permitia ao presidente suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos e também cassar mandatos de parlamentares. Claro, caçar mandatos de parlamentares que eram contrário ao regime. Eram favoráveis à anarquia, à instituição do socialismo no Brasil, que muitos preferem chamar de comunismo. Tá certo? O primeiro presidente dessa época foi Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele governou de 64 a 67 e seu governo orientava-se pela doutrina de segurança nacional. O seu objetivo era combater o comunismo na América, certo? Para isso, rompeu relações com Cuba, que na época já tinha optado pelo socialismo, e se aliou aos Estados Unidos da América, uma potência já com o capitalismo consolidado. O governo cortou gastos para baixar a inflação, que na época chegava à faixa de 90% ao ano, que a população não aguentava mais, tá certo? Para impor a ordem e o respeito à sociedade, às instituições, aos símbolos nacionais, o governo de Castelo Branco baixou o ato institucional número 2, que extinguia partidos políticos, permitindo apenas 2 partidos, né? A Arena, Aliança Renovadora Nacional, que daria sustentação, apoio ao governo, e o MDB, para fazer oposição. Preste atenção, se o governo permitia a organização de um partido de oposição, já descaracteriza a ditadura, o totalitarismo, como foi na Alemanha com Hitler durante o nazismo, como foi também na Itália com Mussolini, com o fascismo, como foi na Espanha com Franco, como foi em Portugal com Gabriel Salazar, e também foi tentado se implantar no Brasil no Estado Novo de Getúlio Vargas. Portanto, o governo militar permitia, sim, a existência de um outro partido de oposição, o que já descaracteriza o que se chama de totalitarismo, de ditadura. No governo Castelo Branco, ainda foram baixados o ato institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para governadores. O que é eleição indireta? Forma-se um colégio eleitoral apenas por autoridades que votam, escolhem o político, o governador ou o presidente. Como é que funcionava isso, né? Por este ato, o presidente indicava os governadores, que por sua vez nomeavam os prefeitos das capitais. Então, é mais ou menos assim. E o ato institucional número 4 reabria o Congresso Nacional para aprovar uma nova Constituição que foi promulgada em 1967. Tá certo? Castelo Branco foi, portanto, o primeiro presidente da ditadura militar, ou seja, do governo militar, né? Alguns chamam de ditadura, e no final vou deixar que vocês façam as suas considerações, se foi ditadura ou se foi realmente apenas uma necessidade vivida pelo país naquele momento, a necessidade de reorganizar o país,
de buscar o desenvolvimento econômico, né, de respeito aos símbolos nacionais e também à sociedade. Quem substituiu Castelo Branco foi Arthur da Costa e Silva, governou o Brasil de 67 a 69. Né? O governo dele foi marcado por muitos protestos, né? Principalmente protestos de estudantes. Né? A União Nacional dos Estudantes tinha muita atuação na época e o estudante tinha muito poder de protesto. Tá certo? O ato institucional número 5, instituído no governo de Costa e Silva, é considerado o mais duro e opressor de todos os atos institucionais. O presidente passava a ter o direito de fechar o Congresso Nacional, caçar políticos eleitos, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar estado de sítio e suspender habeas corpus aos acusados de crimes contra a segurança nacional. Vejam bem, contra a segurança nacional. Então, vivia-se um estado de anarquia, na minha opinião, se esse governo não tivesse sido instituído no Brasil. Tá certo? O terceiro presidente foi Emílio Garrastazu Médici. Governou o país de 69 a 1974. Qualquer cidadão suspeito de ser subversivo. O que é subversivo? Que atenta contra as instituições do país, tá certo? Qualquer um deles podia ser preso, torturado e morto. Universidades foram invadidas, professores, jornalistas, artistas, estudantes, religiosos e muitas pessoas contrárias ao governo foram punidos nessa época. Por isso que se diz governo duro, autoritário e ditador. Nessa época, o SNI, Sistema Nacional de Informação, e o DOPS, Departamento de Obras e de Ordem e Política Social, foram muito utilizados, né? Foram muito atuantes. Inclusive o DOPS depois se transformaria na Polícia Civil que nós temos hoje. Bom, gente, a Copa de 1970, vencida pelo Brasil no México, e o milagre econômico, caracterizado pelo crescimento da economia, queda na inflação e aumento do comércio exterior, foram características marcantes do governo Médici. Para muitos historiadores, o milagre econômico aconteceu devido a fatores externos e internos. Entre 61 e 73, a economia norte-americana cresceu cerca de 4,5%, a do Japão 9,4%, a Alemanha 4,3%, Itália 4,9%, e internamente o governo Médici adotou uma política de incentivos fiscais para atrair investidores desses países estrangeiros para o Brasil. Certo? Por isso que gerou muito emprego, foram criadas muitas empresas. Com a situação favorável, o governo Médici investiu em obras como a Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, usinas nucleares, certo? Então, algumas características desses governos. E o quarto presidente da ditadura militar, que começou em 31 de março de 1964 e foi até 1985, teve como quarto presidente Ernesto Geisel. Governou de 74 a 79, com um governo mais liberal. Já se começava a dar os primeiros passos rumo à redemocratização do país, do governo Médici, e foi consolidado depois no governo de João Batista Figueiredo. Então, Ernesto Geisel, ele lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND, com o objetivo de manter as altas taxas de crescimento econômico, estimular a produção de bens de capital, como máquinas e equipamentos pesados, né? E favorável à volta do governo civil, Geisel iniciou um processo de abertura política, tentando aproximar a Arena e o MDB. Ou seja, ele já pensava em devolver o governo aos civis, e para isso havia necessidade da união dos dois únicos partidos existentes, um de apoio ao governo e outro de oposição. Fazendo isso, ele acreditava que estava dando a sua contribuição para a volta da democracia liberal no país.
E o quinto presidente foi João Batista de Oliveira Figueiredo, governou de 79 a 85, assumiu o governo quando o país enfrentava uma grave crise econômica, e muitas manifestações de metalúrgicos, liderados pelo ex-presidente Lula, que na época era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, atuaram pressionando contra aumento de salário, melhores condições de trabalho e muitos outros movimentos. Era o início da redemocratização do país. Presos políticos foram anistiados e aqueles que tinham sido exilados em outros países puderam retornar ao país. A Arena e MDB foram extintos e surgiram muitos partidos, né? O PDS, o PMDB, o PP, PTB, PDT, PT. E em 1983, a campanha pela volta da democracia, conhecida como Campanha pelas Diretas Já. E, neste sentido aí, em 85, encerrava a ditadura militar, porque a campanha pelas diretas já teve êxito, aconteceu a eleição ainda de forma indireta, e foi eleito o presidente Tancredo Neves, que todos conhecem a história já, não pôde assumir o governo porque morreu, e o vice-presidente eleito, José Sarney, assumiu o governo brasileiro, inclusive promulgou a Constituição de 88, que está valendo no Brasil até hoje. Agora eu pergunto a vocês, deem aí a sua opinião. Este período de 64 a 85, quando o Brasil foi comandado pelos militares, foi uma ditadura militar? Foi um totalitarismo parecido com o nazismo? Ou foi uma necessidade vivida pelo país na época, que vivia uma anarquia, uma desorganização com o governo de João Goulart? Então fica aí a pergunta para vocês, tá certo? O fato é que nenhum presidente desses que eu falei, militares, foi denunciado por corrupção, nenhum deles foi preso por corrupção, e todos eles morreram pobres e ainda trouxeram muito desenvolvimento ao país. Fica aí a dica para que você dê a sua sugestão. Foi ditadura militar, como foi na Alemanha com o nazismo de Hitler? Foi ditadura militar totalitarista, como foi na Itália com Benito Mussolini? Dê a sua opinião, tá certo? 31 de março é um marco na história do Brasil, porque foi o início dos governos militares. Um abraço!